O estudo de hoje é sobre o CPC 16, que fala sobre o estoque de um modo geral, até porque não são todos os estoques que se enquadram neste CPC. Vale ressaltar aqui que este é um pronunciamento que deriva do IAS 2, que são as normas internacionais de contabilidade. Dentro desse estudo, acabei elaborando um sumário, listando aqui o que será explicado no vídeo e também no podcast, e listei de acordo com as perspectivas que o CPC 16 nos traz. É, o primeiro vem sobre o que é estoque, o segundo vai falar um pouco sobre o reconhecimento do valor do estoque, os custos do estoque também, as diferenças entre o que é custo e o que é considerado despesa pelo CPC. Há uma distinção, não podemos confundir essas duas definições. Em seguida, eu vou falar sobre a metodologia recomendada pelo CPC 16, sobre entradas e saídas do produto de estoque. E, por fim, a divulgação das políticas e critérios usados na mensuração do valor do estoque. Antes de entrar propriamente nos tópicos listados, gostaria de fazer um contexto antes do CPC 16, que traz alguns objetivos do pronunciamento. Eu diria que passa por três tópicos fundamentais dentro desse pronunciamento. O primeiro, mensurar o valor do custo reconhecido na contabilidade. O segundo passa por determinar qual o custo do estoque dentro de uma empresa. E o terceiro, orientar sobre o método e critérios para atribuir o valor dos custos no estoque. Então é sempre bom dar esse contexto antes do CPC 16 para adentrar nos tópicos que eu acabei listando no slide anterior. Bom, entrando no primeiro tópico listado no sumário, então a pergunta que devemos nos fazer é: o que é estoque? Bom, o estoque é um dos principais ativos de uma empresa, uma vez que está diretamente ligado à geração de receita dentro de uma empresa. Lembrando que essas empresas comumente são do ramo industrial e comercial, tá, pessoal? Bom, o CPC 16 define três critérios para serem usados para o reconhecimento como estoque. O primeiro é que o estoque seja mantido para venda no curso normal dos negócios. Bom, nesse primeiro item, o tratamento como curso normal dos negócios é aquele que possui um prazo comum do mercado, sem nenhuma particularidade. Aquele prazo normal mesmo do estoque, sem nenhuma especificação e particularidade. Até porque esse CPC 16 é uma regra geral de estoque e quando formos estudar, por exemplo, ativo biológico, tem um CPC exclusivo só para ele. Então, é uma regra geral esse estoque. E se formos buscar particularidades de estoque, provavelmente há pronunciamentos explicando melhor detalhadamente. Bom, o segundo critério é que o estoque esteja em processo de produção para venda. Bom, via de regra, é aqueles produtos que estão em processo final de acabamento, para ser vendido posteriormente. E eu resumiria este item como produtos em elaboração. Tá? E por fim, o terceiro critério é o estoque na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou prestação de serviço. Dentro aqui dessa definição, se enquadra itens como matéria-prima, materiais de embalagem, itens que são usados para finalizar o produto ou elaborar. Então, resumindo esses itens em nomenclatura, eu diria que a primeira definição é como produto acabado, o segundo é produto em elaboração e o terceiro seria os materiais usados para a produção. Normalmente, planos de contas vêm separando essas três contas. Então, eu resumiria essa definição do CPC 16 em três processos de estoque. Abordando agora sobre a mensuração do valor do estoque, ele acontecerá por meio de dois tipos de mensurações. O primeiro é pelo valor de custo. O que seria o valor de custo? É aquilo que é tudo que é de fato gasto pela empresa para adquirir mercadorias ou materiais para produzir produto dentro da empresa. Tudo que de fato a empresa desembolsou para adquirir aquele estoque. Tá? O segundo é pelo valor realizável líquido. Aqui a gente tem que trabalhar com estimativas, tá? E para mensurar essas estimativas, a empresa tem que
trabalhar com o conceito de valor justo, o produto, né, o valor do mercado. Tem alguns desmembramentos do CPC 16 que trata sobre isso, mas eu preferi não trazer esse estudo, até porque é um pouco meio sintético, não quis desdobrar muito, mas esse é o conceito geral, tanto o valor de custo quanto o valor realizável líquido. E o grande pilar desse conceito aqui é que o CPC nos orienta que dessas duas mensurações citadas acima, devemos considerar aquela que representa o menor valor. Sim, o menor valor. Por quê? Porque aqui por trás está o princípio contábil da prudência, né? Então, dos dois, o menor valor. Explicando agora sobre o valor do estoque, ele é reconhecido geralmente no momento em que é realizado a venda do produto. Tá? Neste momento aqui, vai ocorrer dois momentos de contabilização. O primeiro vai ser o reconhecimento dessa compra de mercadoria, desse estoque. Pode ser mercadoria ou pode ser produtos que serão usados para fabricação. O primeiro vai ser reconhecido normalmente como débito estoque, crédito fornecedores, via de regra. O segundo momento é o reconhecimento do custo do estoque. Tá? E esse custo do estoque vai ocorrer diretamente no resultado, debitando custos com mercadorias vendidas, o famoso CMV, custo de mercadorias vendidas, ou custo de produtos vendidos, que é CPV, e creditando o grupo de estoque, né? Normalmente a conta de produtos acabados. Uma observação muito importante sobre a mensuração do valor do estoque é que todo gasto com tributos, normalmente IPI, eles podem ser acrescentados no valor do estoque. Seguros também, se houver pago seguros para trazer essa mercadoria ou produto para a fábrica ou um galpão, desde que seja necessário, ele entra como o valor do estoque. O valor também do manuseio, instalações, tudo que são necessários, são procedimentos e operações necessárias para trazer o estoque à condição de ser usado, ele é, é acrescentado junto ao valor do estoque. Uma dica bem simples eu deixaria que tudo aquilo que é gasto para deixar o estoque em condições de venda ou ser consumido deve ser considerado como valor de estoque, via de regra. Bom, a contrapartida também é verdadeira. Há também aqueles valores que devem ser descontados quando houver, por exemplo, benefícios com descontos obtidos, seja descontos comerciais, abatimentos e outros descontos semelhantes. Tá, pessoal? O CPC 16 nos recomenda esse tipo de procedimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferenciação entre custo ou despesa. O CPC 16 ele menciona alguns exemplos de despesas que não devem ser confundidos com o custo do estoque. Listei 4 exemplos somente, mas o CPC traz mais alguns, mas eu acho que esses, via de regra, eles são mais comuns do que os outros. Bom, o primeiro são aqueles gastos referentes aos desperdícios. Aí você pode perguntar, qualquer desperdício? Não. Todo desperdício que for fora da normalidade da operação, seja com materiais, mão de obra e outros insumos. O segundo são aqueles gastos com armazenamento. Sim, aqueles gastos com armazenamento. E quando se fala gastos com armazenamento, é aquele que é necessário para que o produto esteja colocado em condições de venda ou de consumo. Entra naquela regrinha geral que eu acabei explicando um pouco antes. Tem o terceiro item também, que é os gastos com despesas administrativas, que são necessários para trazer o estoque ao local e condições necessárias, tanto para vender quanto para ser consumido. E o quarto e último que eu trouxe são aqueles gastos destinados à comercialização, incluindo a venda e a entrega do produto ao cliente. Esse não entra como o custo do estoque. Esse é uma despesa de fato comercial da empresa. Tá? Entrando agora no tópico sobre a metodologia de entrada e saída de produtos ou mercadorias do estoque, o CPC 16 traz duas metodologias comumente usadas, sendo uma delas muito mais usada do que a outra.
A primeira, e não tão comum, é o método PEPS. O que seria esse PEPS? É aquele produto, ou o primeiro produto que entra na empresa, é aquele primeiro a sair. Então, se eu compro um produto para o meu estoque, ele vai ser usado primeiro para ser tanto consumido quanto vendido. Essa é a metodologia permitida e orientada pelo CPC a ser usada. Sendo essa metodologia usada pela empresa, então todo aquele saldo que tiver na empresa no final do período, podemos aqui presumir que serão os últimos produtos ou materiais que a empresa acabou adquirindo, já que é o primeiro que entra e o primeiro que sai, aqueles saldos residuais, podemos entender e presumir que são aqueles que a empresa acabou adquirindo por último, tá? E a segunda metodologia é o custo médio ponderado, né? O mais comum usado aí no mercado, tá? E aqui a gente trabalha com a perspectiva de todo produto que é comprado, ele vai se nivelando pelo um preço médio. É bem lógico isso. Então, se eu compro um produto por R$ 100, depois eu compro outro por 80, o meu custo médio do estoque é R$ 90, via de regra. Então, a ideia aqui é o custo médio ponderado. Muitas empresas optam por ele até pelo custo-benefício. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas a questão de controle e custo-benefício, as empresas optam normalmente por esse método de custo médio ponderado, tá? E por fim, e não menos importante, diante de tudo que o CPC 16 traz, ele vai abordar bem no finalzinho a necessidade e importância que haja divulgação das políticas contábeis adotadas para mensurar o valor do estoque, tá? Dentro dessa divulgação é importantíssimo explicar as circunstâncias e os acontecimentos que fizeram a empresa adotar ou não tal procedimento, tá? Dificilmente as empresas vão prestar atenção a essas orientações, para ser bem sincero. Até mesmo nós, contadores, a nossa profissão. Mas acredito que a valorização da nossa área principalmente passa por esse cuidado e observações às normas contábeis vigentes aqui no Brasil. E observando elas, consequentemente, a gente vai estar observando normas internacionais. Tá? Então, é esse o meu estudo do estoque, do CPC 16. E obrigado por quem acompanha o conteúdo e um forte abraço.